Paz e graça, meus irmãos, estamos aqui com mais um Coisas que a Bíblia não diz. E o versículo abordado essa noite é um texto muito usado pelos irmãos na igreja, que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo de número 10. Que quantas vezes você não escutou na igreja dizendo que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Creio que você ouviu isso da boca de 90% dos cristãos, mas por incrível que pareça, a Bíblia não tem esse versículo. Acredite, meu irmão. Apesar que nós sabemos que a obra do diabo realmente é essa, matar, roubar e destruir, o texto não diz isso. Vamos ver o que fala o Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 10, que diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Viu que o texto fala que o ladrão veio roubar, mas não diz que foi o diabo. E se nós formos estudar o contexto desse texto, vai ficar bem claro quem é o ladrão. Toda passagem que é pregada, que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Para você entender um contexto, você tem que ler o texto inteiro e ver quem são os personagens que se encaixam na história que o texto relata. E quem é o ladrão nesse contexto desse texto? Olha, no versículo de número 8, vai dizer quem são os ladrões que esse versículo está se referindo. Diz aqui, olha, versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Viu o que o texto diz? O texto está se referindo aos religiosos daquela época, que simplesmente se preocupavam com os bens das ovelhas, e eles saqueavam as ovelhas, tiravam todos os bens das pessoas e não se importavam com ela, e depois a abandonavam. E depois que acontecia isso, eles largavam. E no versículo de número 11, vai dizer bem assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o 12. Mas os mercenários, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e as deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Vai entender que, agora você lendo o texto desse texto, você vai entender que o ladrão são os líderes religiosos que só visam os bens das ovelhas. Jesus disse que ele é o bom pastor, que ele vai dar vida pelas ovelhas. E o lobo que devora e mata as ovelhas, esse sim é o diabo. Viu o contexto como é totalmente diferente? E ao ler o versículo nós vamos entender que realmente os irmãos falam, algumas pessoas dizem o que a Bíblia não diz. E aqui vou estar mandando mais versículos que as pessoas dizem, mas a Bíblia não diz. E até aqui a paz do Senhor, e estaremos tirando mais dúvidas dos irmãos. E fica na paz, a graça e a paz para todos. Amém?